Salve, salve, meu povo, Shalom. Vamos lá, vamos trocar ideia sobre filosofia de vida Rastafari. Vamos trocar ideia sobre algo na religiosidade dos Rasta. Vamos lá esclarecer mais uma dúvida aqui sobre nossa visão a respeito de um aspecto muito importante e muito presente na tradição Rastafari como um todo, que é a simbologia de natureza judaica, que está presente na tradição do povo de Israel, tem origem no povo de Israel e se ramificou em outras tradições de outros povos, outrora devido à miscigenação, outrora devido à admiração que outros povos aderiram ao povo judeu, e por que está tão presente essa questão da leitura dos salmos na tradição Rastafari. Eu já ouvi uma termologia que descreve esse conjunto de conceitos e esse conjunto de elementos que está presente na tradição Rastafari como sendo de origem judaico-cristã. Mas quando você vai ao pé da letra, quando você vai estudar realmente a fonte desses símbolos e desses significados, você entende que, embora se pareçam, não tem como você anexar de uma forma definitiva, como diz essa descrição judaico-cristã, não tem como você anexar de uma forma definitiva uma simbologia à outra, porque em particulares elas divergem, tá entendendo? A tradição judaica, ela, embora se pareça muito à tradição cristã, se pareça muito com a tradição judaica, em seus principais aspectos elas caminham para direções diferentes. Então não tem como a gente descrever dessa forma que a simbologia Rastafari é judaico-cristã, porque, embora tenha algo semelhante, nos principais aspectos você vai ver divergências, né, divergências conceituais, divergências de épocas, e divergência até no comportamento das pessoas e uma série de outras coisas. O que é que acontece? Quando a gente vai desenvolvendo a leitura do Quebra-Nagasta, a gente observa diversas citações a passagens bíblicas, a incontáveis passagens bíblicas, a textos da Bíblia, no geral, por exemplo, Gênesis, Shemot, que é o livro de Êxodos, mas o livro que eu observei que mais se faz de referência, quando você vai desenvolvendo a leitura do Quebra-Nagasta, é o livro de Salmos, né? E por que está tão enraizado na filosofia Rastafari a leitura do livro de Salmos? Se a gente sabe que são coisas de épocas diferentes e que meio que, se você for ao pé da letra, não tem tanto a ver se você for seguir essa descrição judaico-cristã. Quando você vai ver lá a fundo, você vê que não tem como manter ativo essa afirmação de que é tudo uma coisa só, porque não é. Da forma como eu já ouvi que descrevem o rei Salomão e o rei Davi em outras tradições, em outras fontes, não tem como a gente realmente se enraizar quando o livro de Quebra-Nagasta faz citações ao Salmo, a gente for buscar uma leitura que não seja fiel à leitura de fato do livro de Salmo, o livro que foi escrito pelo rei Davi. Os escritos que não foram feitos pelo rei Davi foram atribuídos ao rei Davi. Eu já vi um amigo meu que faz parte da religião de terreiro, eu não sei dizer se é Ubanda ou se é Candomblé, porque é diferente, né, tudo diferente. Ele me perguntou sobre o São Salomão das entidades do Oriente. E uma observação que eu fiz na própria pergunta dele é que o povo de Israel não chama Shlomo Melech dessa forma. Não trata do rei Salomão como o rei Salomão é tratado em outras leituras. Porque sempre que o Quebra-Nagasta me orienta a ler o livro de Salmos, eu vou ler o Terrilim, que é o livro que realmente foi escrito pelo rei Davi, no idioma dele, porque quem não sabe ler e escrever em hebraico, quem não sabe falar em hebraico, não tem como acessar os códigos e os significados que os textos contêm. Nas vertentes cristãs,
nas vertentes cristãs que eu conheço aqui do Brasil, eu já observei que o salmo é utilizado em muitas canções, são textos que revigoram as pessoas, que trabalham muito na fé das pessoas, são textos que as pessoas têm essa importância por conhecer, por estudar, por se manter lendo, mas não é o texto realmente como tá feito lá no Terrilim, tem alterações, muda o curso da história. Não tem como a gente ter acesso às forças espirituais, que essas palavras, elas combinadas, elas te dão acesso às forças espirituais, elas ativam forças no universo, que se não tiver alguém realmente que conheça as traduções, que saiba como funcionam esses fenômenos de idioma hebraico, você não vai ter acesso ao significado real dos salmos, do Terrilim. Como eu observo que as pessoas gostam muito do que leem por aí, do que aprenderam, mas se contentam com aquilo que foi ouvido, interioriza e não busca saber como realmente pensava o rei Davi, como realmente era o rei Salomão. E tipo, não tenho nada contra as outras leituras, nada contra as outras visões, porque eu estou aberto a ouvir o entendimento de todo mundo. Eu estou aberto aqui para a gente trocar ideia, só que eu vim trazer essa reflexão aqui a respeito desse aspecto importante da tradição Rastafari, da filosofia Rastafari, né, que também é algo que mexe com a religiosidade de algumas pessoas. Para mim não tem como ficar determinado assim ativamente essa descrição da simbologia Rastafari que utiliza do termo judaico-cristã, porque quando a gente vai ao pé da letra, são coisas diferentes, têm objetivos diferentes, né? Para entender realmente o que quer dizer ali o livro de Salmo, por quem o texto foi produzido, para quem o texto, qual era o objetivo destinatário do texto, tá ligado? Em que época foi feito. A gente só vai ter noção disso se a gente realmente for pesquisar qual é o texto de fato. E eu observo que no Quebra-Nagashi, quando faz alguma citação, por exemplo, ao livro de Gênesis, que compara com o livro de Isaías, eu observo que está se tentando estruturar aquela afirmação cristã que anula a tradição da Torá, do conceito de Mashiach, da espera do Messias, né? Porque muitos acreditam que o Messias já veio e vai retornar, outros acreditam que o Messias ainda vai vir, outros acreditam que o Messias não precisa voltar, e quando a gente vai buscar o real conceito de Mashiach, só tem uma fonte, tá ligado? Eu acho que não custa nada a gente ir lá pesquisar nessa fonte, ver o que as pessoas que seguem essa tradição, a tradição que o rei Davi seguia, a tradição que o rei Salomão seguia, para se basear nos seus estudos e para poder nutrir tudo aquilo que ele veio a publicar, tudo aquilo que ele tinha o interesse de deixar para os seus seguidores e para as pessoas que iam ler suas obras. Então, por que não a gente querer buscar ter acesso às pessoas que seguem essas mesmas tradições, as pessoas que conhecem as traduções corretas, as pessoas que vivenciam esse conjunto de regras, esse sistema de crenças que o próprio rei Davi também vivenciou. Então a visão que eu tenho a respeito da dúvida do irmão é essa. Sempre que o Quebra-Nagashi me faz uma referência ao livro de Salmo, eu nunca vou lá na fonte cristã que está lá tipo Velho Testamento, né? Para a gente não é Velho Testamento, a gente lê como Torá, o livro de Terrilim, e a visão que eu tenho é essa, tá ligado? Se está fazendo referência ao livro de Salmo, então vai lá ler realmente o livro de Salmo, tá ligado? E assim a gente segue estudando sobre a filosofia de vida Rastafari. Shalom, galera, até o próximo vídeo.